A paz do Senhor, povo de Deus. Que Deus venha abençoar ricamente, poderosamente o povo do YouTube, os seguidores do YouTube, a qual assiste esses vídeos, esses pequenos vídeos, a qual o Senhor tem me levantado para estar falando, sobre o pecado. Muito tempo o Senhor tem me guardado, me reservado para estar fazendo outro tipo de obra, Outro tipo de obra. Mas agora o Senhor há tempo para todas as coisas e o tempo é esse agora, a qual Deus me deu esse canal, no YouTube. É um canal novo, mas é um canal onde eu estou trazendo à tona, toda a minha história, todo o meu testemunho, toda a minha vida, E o Senhor me despertou para estar trazendo, a qual, através desse canal, eu estou ganhando almas para o reino do Senhor Jesus e pessoas têm sido abençoadas, pais de família têm assistido o meu canal, pais de famílias, a qual tem problemas com homossexualidade, com seus filhos dentro de casa e têm sido abençoados através dessas humildes e pequenas palavras que eu tenho deixado no YouTube, explicando o que é a homossexualidade. Porque quem melhor para explicar o que é a homossexualidade é quem viveu a homossexualidade, Então não há ninguém melhor, nem psiquiatra. Nenhum psiquiatra pode explicar melhor o que é a homossexualidade do que um próprio ex-homossexual, do que própria pessoa que passou pela homossexualidade. Porque só nós podemos explicar e saber o que sentimos, E só nós entendemos o que essa pessoa que está entrando na homossexualidade, que está se descobrindo agora, só nós também vamos entender e passar as nossas experiências, o que nós passamos, para essas pessoas que estão entrando agora nesse poço, que é um poço sem fim. É um poço que, para muitos, ainda há retorno de volta e de restituição. Mas para muitos é um poço que não se volta mais, Como para muitos amigos meus que hoje morreram, estão mortos, Infelizmente morreram na prática do pecado, morreram na prática do travestismo, transformados nas avenidas, de São Paulo e Salvador, Mas para mim, pela misericórdia do Senhor, houve retorno. Por isso que hoje estou aqui para testemunhar que a vida de homossexual, de um travesti, de um transexual é uma vida enganosa. É uma vida que não é para nenhum ser humano. É uma vida que só vai te trazer sofrimento, tristeza, dor, solidão, Não adianta fazerem movimentos LGBTs, fazer movimento em defesa de defender a homossexualidade. Não adianta fazer, porque por mais que vocês possam criar leis para defender a homossexualidade, para defender os direitos homossexuais, vocês vão defender direitos homossexuais. Mas se o problema não está nas leis, não está no direito homossexual, se o problema não está, o problema está na pessoa. Então não existe lei que vai resolver o problema psicológico, o problema do coração, o problema sentimental, o problema de renúncia, Lei nenhuma vai resolver isso. Sabe o que a lei vai resolver? A única coisa que a lei vai resolver, pode querer resolver, é impedir de maltratar um homossexual na rua, de xingar, de desfazer, de humilhar. A lei pode fazer isso, mas não vai tirar de você o seu sentimento. A lei não vai tirar de você o seu sentimento. A lei não vai tirar de você esse sentimento que você sente.
e nem os desgostos, nem os sofrimentos que você vai passar, que você vai sofrer. É ao contrário. A lei só vai te ajudar a você assumir uma coisa que vai te prejudicar muito lá na frente, que vai te derrotar lá na frente. Na sua juventude você vai até curtir a sua homossexualidade, o seu travestismo, a sua beleza, o que você vai fazer na sua juventude. E quando chegar a sua idade? Olha aí, eu conheço muitos que estão hoje com 50, 60 anos. Vive pessoas, os que não morreram, né? Os poucos que restaram com vida. Então hoje são pessoas deprimidas, cheias de tromboses, não andam na cama por causa dos silicones injetáveis, sozinhos, entendeu? Porque nem a família, uma hora dessa, aparece mais, porque viveu totalmente a vida toda fora da família. Então nem a família mais aceita, entendeu? Então hoje são as histórias de muitos transexuais na sua velhice. Então você pode passar a sua juventude hoje pulando, fazendo festa, se divertindo, achando que é tudo aquilo. Mas não. Vai passar. Vai passar. E mesmo na sua juventude, mesmo você no auge da sua beleza, você sabe que na sua consciência você passa o sofrimento que você passa, porque eu passei. Então você passa. Então você passa os seus conflitos, as suas questões, as suas perguntas, o porquê que eu sou assim, o porquê que eu nasci assim, o porquê disso, o porquê disso. Aí você vai, se transforma, você faz tudo, você toma todos os hormônios, você faz todas as plásticas, você paga caro, você coloca a prótese, você se transforma totalmente numa mulher, mas você busca a sua felicidade, você não acha nunca, você nunca vai achar um homem que vai te dar valor. Nunca, 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 nunca. Nunca. A aparência, viver de aparência, de mentira toda a vida, essa é a vida de vocês. É viver uma vida de mentira toda a vida. Uma vida de engano, uma vida de mentira toda a vida. E a palavra de Deus nos dá respaldo desse pecado. Desse pecado. Que é o sodomismo. O sodomismo veio de Sodoma. É o sodomismo, esse pecado. Já veio de Sodoma. Entendeu? Aqui em 1 Coríntios 10, fala desse jeito assim, ó. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, os roubadores hão de herdar o reino de Deus. Mas eu já estou acostumado comigo ler, né, a palavra, né? É desse jeito mesmo. É por causa do meu óculos, mas amém. Eu estou cuidando disso aí. Então, irmãos, os sodomistas, a Bíblia, quando ela fala do coito anal, do sexo anal, né, a Bíblia fala que veio de Sodoma. Ali, né, quando o Senhor enviou os dois anjos na casa de Ló, né, e aqueles homens estavam totalmente contaminados, né, por esse pecado, e eles queriam invadir a casa de Ló. Eles queriam invadir a casa de Ló para pegar aqueles dois homens que foram enviados do céu, aqueles dois anjos que foram enviados do céu para avisar a Ló, para Ló sair daquela cidade, que aquela cidade ia ser destruída por causa do pecado, né? Por causa do pecado que já tinha chegado às narinas do Senhor. E Deus resolveu destruir Sodoma. Deus resolveu destruir Sodoma, né? Então Deus mandou aqueles dois homens. E aquela cidade estava contaminada com o sodomismo, com o homossexualismo, com a prática do homossexualismo, do sexo anal. E a Bíblia fala
que aqueles homens daquela cidade invadiram a casa, que quiseram invadir, tentaram invadir a casa de Ló, né? E bateram na casa de Ló e Ló saiu na porta. E Ló saindo na porta, eles clamaram para Ló, dizendo: traz esses 2 homens que entraram na tua casa, porque queremos nós fazer sexo com eles. Traz, joga eles aqui fora, porque queremos nós fazer sexo com eles, né? E Ló, ainda assim, para preservar a vida daqueles homens que estavam hospedados na casa de Ló falou assim: eu tenho 2 filhas. Olha só como a Bíblia fala tão claro sobre o homossexualismo. Aí Ló falou assim: eu tenho 2 filhas, e elas são virgens, elas nunca se entregaram para homem. Eu entrego as minhas filhas para vocês e vocês podem fazer o que vocês bem entender, mas não toquem nestes homens, né? E aqueles homens, a Bíblia fala que eles se enfureceram, aqueles homens se enfureceram, ficaram furiosos, né? E vieram contra Ló para atacar a Ló e invadir a casa de Ló para pegar aqueles homens. Aqueles homens nada mais do que eram, nada mais do que eles eram anjos. Eles eram 2 anjos que Deus tinha enviado para dar o recado para Ló, mas vieram na formosura de um homem, na personalidade de um homem, né? E eles desejaram aqueles anjos, aqueles homens, para fazer sexo, né, para se prostituir com aqueles homens. E aí a Bíblia fala que naquele mesmo momento em que eles atacaram a Ló, né, um daqueles anjos saíram e cegou a todos. E todos ficaram cegos. A Bíblia fala que todos ficaram cegos, né? E amanheceu o dia, foi quando os anjos tiraram Ló e sua família foram embora de Sodoma, né, de Sodoma. Aqui em Timóteo 1, versículo 10, fala assim, ó: para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjúrios e para os que for contrário à sã doutrina. Tá vendo? Todos os que são contrários à sã doutrina. E tem muitos pastores aí, né? Muitos pastores aí dessa igreja inclusiva que abriram agora, tá? Igreja inclusiva aberta para tudo quanto é lado, pregando a favor da sã doutrina de Deus, da sã doutrina do Senhor. Então, enquanto houver homens de verdade, homens compromissados com a palavra, vocês vão estar sempre ouvindo a palavra de Deus. Vocês vão estar sempre ouvindo a palavra do Senhor. Vocês vão estar sempre ouvindo alguém falando para você: ei, existe salvação. Ei, existe solução. Sai desse pecado. Deixa a tua vida. Deixa essa vida. Enquanto houver homens de Deus na terra, enquanto Jesus não vir buscar a sua igreja, vai sempre haver alguém da parte do Senhor falando para você que você está na vida de pecado, que você está na vida de erro, que você está na vida de sodomita. E a vida de sodomita não entrará no reino dos céus. Não entrará no reino dos céus. Se liberte enquanto é tempo. Deixe o pecado. Deixe o pecado enquanto é tempo. Aceite a Jesus. Aceite a Jesus. Largue essa prática, essa mentira, essa vida de engano que você vive, essa máscara todo dia que você vive, dizendo que é mulher, que é mulher, que é mulher, e se entupindo de hormônios, se entupindo de hormônios, não dando valor à sua própria vida, não dando valor à sua própria vida, à sua própria saúde, você não está dando valor. Então, pensa nisso, nesse vídeo,
medita na palavra do Senhor, procura o Senhor Jesus Cristo e seja liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Que Deus venha abençoar a todos.